Agora, 10h mais 4, a gente volta aqui com mais um bloco do Jornal Band News Minas, primeira edição, para destacar, né, um assunto do dia, porque hoje, 22 de março, é comemorado pela Organização das Nações Unidas, né, pela ONU, o Dia Mundial da Água, né, e completando 30 anos da criação deste dia, né, pela ONU, que foi criado lá em 1992, a data é usada, né, como um esforço da comunidade internacional para colocar em pauta questões essenciais, né, que envolvem os recursos hídricos. E para falar sobre esse assunto tão importante com a gente, está na ponta da linha o engenheiro sanitarista Alex Aguiar, que também é membro do Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento. O Alex, primeiramente, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, né, por ter atendido a nossa reportagem. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? É um prazer meu estar aqui, obrigado aí pelo convite. Alex, vamos começar falando, né, sobre um estudo feito pelo Repórter Brasil, que analisou dados, né, do Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para consumo humano em mais de 2.900 cidades brasileiras entre 2018 e 2020 e mostrou que 1 em cada 4 municípios da bacia do Rio das Velhas aqui, né, na Grande BH, um dos maiores abastecedores, né, de água aqui da nossa região, 1 em cada 4 torneiras tem a água contaminada. Com base na sua experiência, Alex, né, nessa área, o que você pode dizer para a gente sobre esse trabalho? É isso mesmo? Os números são alarmantes como este? O que você pode dizer para a gente? Olha, eu acho que ele é um sinal de alerta, né? A gente precisa estar atento. O Brasil, a gente conta com uma portaria que traz os padrões de potabilidade da água, e lá uma coisa que a gente precisa chamar a atenção nesse episódio é o seguinte: existe uma parte de controle da qualidade da água que é exercida pelos prestadores, né? A Copasa, a Copanor, os serviços municipais, e a outra é a vigilância, que é desempenhada pelas secretarias de saúde dos municípios, do estado, e a elas cabem tomar as medidas de precaução, de aviso à população em situações de riscos, e infelizmente nada disso foi feito, né? A gente chama atenção porque, embora esses dados sejam alarmantes, assim, eles criam uma preocupação, a maioria dos produtos que foram identificados, eles trazem dano à saúde em consumos de longo termo, né? Você passar 20, 30 anos fazendo uso de uma água contaminada, né? Agora, o que assusta mais é o papel de quem é responsável por informar a população, por adotar medidas de prevenção, não ter se manifestado. Isso aí é muito ruim. Alex, quem fala é Murilo. Eu queria te perguntar sobre a questão do acesso à água tratada, a questão de saneamento básico no Brasil. Aqui em Minas Gerais, se tiver algum dado específico aqui do estado, qual que é a realidade hoje desse acesso à água tratada, a questão do saneamento básico? Oi, Murilo, bom dia. É muito legal sua questão. Hoje a gente comemora o Dia Mundial da Água, né? E é importante lembrar que em 2010 a ONU, ela reconheceu o acesso à água e ao esgotamento sanitário como direitos humanos fundamentais. Isso significa que são direitos humanos necessários para que a gente usufrua de todos os outros direitos humanos. Infelizmente, a gente vê no país, particularmente também em Minas Gerais, um quadro que é muito pouco favorável à realização desse direito, né? Então, quando você corta a água de um cidadão porque ele não tem capacidade financeira para pagar pela conta de água, na verdade o que está sendo feito é uma violação a um direito humano desse cidadão, né? A gente tentou construir aí políticas alternativas para essa questão do corte da água, mas infelizmente isso não foi adiante. E hoje no estado, Minas Gerais é um estado onde as desigualdades são extremas. A gente tem cerca de 75 dos municípios nossos, são municípios pequenos, com menos de 15 mil habitantes, e com a maioria da população
em situação de vulnerabilidade financeira, né? São integrantes das categorias de extrema pobreza, pobreza e baixa renda. E com esse movimento de tentar, pelo menos, incentivar que haja a privatização dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, a gente teme que haja, na realidade, uma ampliação da exclusão dessas pessoas em situação de vulnerabilidade. Infelizmente, o nosso quadro não é muito favorável ao direito humano que foi reconhecido pela ONU com a anuência do Brasil, importante lembrar. Estamos conversando com Alex Aguiar, engenheiro sanitarista, integrante do Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento Ondas Brasil. Alex, muito bom dia. Luciana Viana falando com você. Bom, você citou aí nesse conjunto de serviços como direitos, né? Distribuição de água potável, coleta, tratamento de esgoto, drenagem urbana, coleta ali de resíduos sólidos, ou seja, um conjunto de medidas essenciais, primordiais para os seres humanos. Mas em relação às políticas públicas, né? Já tem aquele ditado que diz que obras que ficam por baixo da terra ou longe dos nossos olhos não geram votos. O que de fato a gente precisa mudar nesse nosso contexto, hein, Alex? Bom dia, Luciana. Na realidade, assim, a gente tem visto que a pouca importância é com o ser humano. Não é o fato da obra estar enterrada ou aparente, né? A gente tem tido governos que, na realidade, têm se preocupado muito pouco em reduzir as desigualdades e em proporcionar oportunidade àqueles que menos as têm. Né? A política pública, eu acho que ela tem que avançar, não particularmente em setores específicos, né? A gente precisa avançar aí no sentido realmente dos direitos humanos, de entender que todas as pessoas merecem todas as oportunidades como uma coisa igual e disponibilizada a todos. Nós estamos conversando com o Alex Aguiar, que é engenheiro sanitarista, né? Membro do Observatório Nacional dos Direitos da Água e ao Saneamento, Ondas Brasil, porque hoje, dia 22 de março, é comemorado pela ONU, né? O Dia Mundial da Água. Ô Alex, para a gente encerrar, o que pode ser feito por parte da Copasa para que fatos como esse, né? Que ocorreu aí no início do mês, né? Como o rompimento daquela adutora lá do Rio Paraupeba, a gente sabe que foi, né, um ato criminoso, mas o que pode ser feito, né, para que fatos como esse não aconteçam novamente, né, e a população de Belo Horizonte, grande parte da capital e também de outras cidades do entorno, né, tiveram que passar aí por um processo, né, de rodízio de abastecimento, né, não bastasse a crise sanitária que a gente vive já há 2 anos, o contribuinte, né, o cidadão de Belo Horizonte e de outras cidades também tendo que lidar com esse tipo de situação, ficar sem água, né? Ainda mais num verão quente como é o nosso brasileiro. O que você acha que pode ser feito? Qual tipo de medida, né? Para que a gente não presencie esse tipo de coisa novamente? Eu acho que há pelo menos 2 perspectivas aí que a gente precisa observar no evento que ocorreu aí do rompimento dessa adutora, tá? O primeiro é o seguinte, quaisquer atividades, elas estão sujeitas realmente a algum evento que impacte a perfeita execução dos serviços, né? O que acontece no caso da distribuição de água aqui na região metropolitana? A gente tem um sistema integrado. Esse sistema integrado, ele recebe água proveniente de 2 grandes sistemas, que são o sistema Paraupeba e o sistema Rio das Velhas. Existe uma interligação entre esses 2 sistemas, que quando você tem falha em um ou outro, você consegue fazer a transferência de água para um e para outro. O que ocorre é que hoje, essa interligação, ela ainda requer ampliações e melhorias, porque ela limita essa transferência e a gente acaba deixando as pessoas desatendidas. Essa é uma perspectiva, que é a Copasa melhorar a questão de priorização dos seus investimentos. A outra é que a gente vê que no ano passado, meados do ano passado, a gente teve uma série de ocorrências de desabastecimento sem que houvesse nenhum tipo de ruptura.
que demonstram uma falha realmente na infraestrutura de distribuição. Novamente, a gente volta com a questão de falta de investimentos aí da Copasa, né? Em contrapartida, em 2020 a Copasa distribuiu mais de 1 bilhão de dividendos a seus acionistas, dos quais o Estado recebe cerca de metade. Então, é preciso que a Copasa deixe de adotar uma prioridade de levar dinheiro para os seus acionistas e empregue esse recurso nos investimentos que são necessários a melhorar o atendimento da população. Perfeito. Conversamos com o engenheiro sanitarista Alex Aguiar, membro do Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento, que falou hoje, né, sobre esse bem mais valioso que nós temos, que é a água, e o Dia Mundial da Água, comemorado sempre em 22 de março. Alex, mais uma vez, muito obrigado por ter atendido a nossa reportagem, foi um prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço a vocês e vamos dar de beber a quem tem sede. Grande abraço a todos. Valeu. Algum comentário, Murilo? Ele citou, inclusive, aquela fala, né? O próprio Calil citou esses dividendos aí de mais de 1 bilhão, né? Que foram repassados aí aos acionistas da Copasa, né? Enquanto isso, o povo sem água. Exatamente. Há uma série de problemas relacionados à questão da água, né? Desde a contaminação da água, que foi o começo da nossa conversa, né? Contaminação do solo, contaminação da água. Agora está saindo um laudo aí que parece que mostra que a água do Paropeba está contaminada mesmo pelos rejeitos lá de Brumadinho. Metais pesados. Aí tem essa questão da Copasa, da questão da distribuição da água, né? As pessoas ficaram aí 4 dias sem água, enfim. E essa é uma crítica que se faz, né? Do pouco investimento da empresa, uma empresa de capital aberto aí, ou seja, que tem ações aí, né? Que tem que distribuir dividendos e que investiria pouco nas suas obras. Enfim, há uma série de críticas e uma série de preocupações quando a gente fala em água, principalmente essa questão do saneamento mesmo, né? Muitas moradias aqui em Minas Gerais, ele falou que é um estado realmente de desigualdades sociais gigantescas. Gente, tem muita gente que não tem privada em casa, né? Vaso sanitário em casa, não tem esgoto em casa. É uma realidade. A água tratada, água potável, você vai aí, Vale de Jequitinhonha, Mucuri, são realidades assim, completamente absurdas, né? Então há um longo desafio aí quando se pensa em universalização da água e de água com qualidade. E a informação é tudo, né? Há no governo federal alguns incentivos fiscais, inclusive, que diz respeito aí ao saneamento básico. Muitos prefeitos nem sabem disso, né? Eles deveriam estudar um pouco mais.